Oi pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, eu tô aqui porque eu quero testar uma nova abordagem com vocês. Vamos tentar resolver os cálculos que nós conversamos em aula através da resolução no quadro, para ver se funciona melhor, para ver se fica um pouco mais didático, para ver se vocês conseguem entender. Porque eu não fiquei muito convencida quando ontem eu perguntei se vocês compreenderam, alguns de vocês não responderam, outros disseram que mais ou menos. Então, mais ou menos não me convenceu muito, até porque eu não quero que vocês entendam mais ou menos, tá? Então, vamos tentar outra abordagem, vamos tentar aí essa prática um pouco mais dinâmica e vamos ver se vai dar certo. Eu vou começar dando uma breve explicação e depois eu vou resolver os cálculos da aula de ontem, né? Quem já entendeu os da aula de ontem pode passar, porque eu vou resolver aqueles também que eu deixei como atividade. Vocês podem ficar se questionando, mas você está dando gabarito? Sim, é melhor dar o gabarito, né? E me assegurar que vocês vão entender como fazer, porque obviamente na prova não vai ser o mesmo. E aí aqueles que ficarem aí com a consciência tranquila, tenho certeza que vão tentar fazer e depois vão olhar como que faz, né? Caso tenha dúvida. Simplesmente também copiar a resposta na prova não vai funcionar, porque eu vou querer ver o desenvolvimento do cálculo, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Eu preguei o quadro aqui, vamos ver se ele para, se ele cair, porque não deu certo. Mas, pessoal, o que acontece? Vamos tentar aí falar de uma outra forma. Quando a gente está falando em concentração de uma solução, o que acontece? Em linhas gerais, independente aí do tipo de concentração, eu estou falando de quantidade de soluto em relação à quantidade de solvente. Isso aí, eu acho que todo mundo entendeu, certo? Então, essa é uma expressão que eu utilizo de forma geral para determinar aí uma concentração de uma solução. Acontece, pessoal, que a concentração de uma solução, ela pode ser expressa em diferentes formas. O que eu quero que vocês entendam é que, independente se eu estou expressando em porcentagem, em concentração comum, em molaridade ou em partes por milhão, eu estou falando de concentração de solução. E através de uma eu consigo, então, chegar a outra, porque são formas diferentes de expressar, tá? Porcentagem, pessoal, é uma das formas mais simples de expressar. E o que significa? Significa porcento. Se é por cento, quer dizer que é a cada 100 ml, ou seja, gramas de soluto a cada 100 ml. Agora, se eu tiver um soluto líquido, por exemplo, aí vai ser ml de soluto a cada 100 ml de solução. Então, por cento a cada 100 ml de soluto em gramas, caso eu tenha um soluto sólido, ou de soluto em ml, caso eu tenha um soluto líquido. Como qual, por exemplo, na solução alcoólica, tá? Agora, se eu for expressar a minha concentração em massa por volume, aqui eu não estou especificando em quanto de volume, certo? Eu tenho a concentração comum, normalmente dada em gramas por litro, tá? Não necessariamente sempre. Agora, o que é a molaridade? É a quantidade também de mols por litro, tá? O que é número de mols? É massa dividido aí por massa molecular. Eu calculo dessa forma. Então, a fórmula da molaridade, ela pode ser dada por massa dividido por massa molecular vezes o volume, certo? E há aqui partes por milhão, que é uma outra forma de expressar que nós vamos ver em outro momento. O que eu quero que vocês entendam? Que a concentração é a quantidade de soluto, normalmente dada em massa, se ele é sólido, por quantidade de solvente, que é o volume dado aí em litros, ml, vai variar. As diferentes formas de expressar a concentração são porcentagem, que é sempre por cento por 100 ml, tá? Gramas por 100 ml ou ml por 100 ml, se eu tenho um soluto líquido. A concentração comum, que vai levar em conta massa por volume, aí eu não estou especificando a cada qual quantidade de ml ou de litro, que pode variar. A molaridade, que é expressa,
que vai expressar, a gente vai ver mols por litro, quantidade de mols por litro, e aqui ppm, que é outra coisa, a gente vê depois, tá? Então, sei que aí não deve estar a melhor das imagens, né? Mas vamos tentar. Vamos aí resolver, então, o primeiro exercício da aula de ontem. Deixa eu procurar ele aqui, que era bem tranquilinho, né? Então, o que ele dizia? Se eu preparar uma solução utilizando 20 gramas de sacarose, então a massa, 20 gramas, tá? Em 500 ml de água, volume 500 ml, tá? Qual será a concentração em gramas por litro dessa solução? Então, a concentração em gramas por litro, eu não sei, tá? Então, pessoal, o que eu preciso fazer? Primeira coisa é olhar se as unidades elas estão batendo, que se não estiver batendo vai dar problema no final. Aqui a minha pergunta é em grama por litro. Tenho massa em grama, ok? Mas tenho volume em ml. Então, preciso converter o volume de ml para litro. Como que normalmente a gente faz esse cálculo? Nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml. Então, 500 ml é 1000 vezes menos em relação ao litro. Então, é somente eu fazer o seguinte, eu andar 1, 2, 3 casas para trás da vírgula. Então, isso aqui vai ser 0,5 litros. Uma vez que eu sei isso, eu já consigo aplicar a fórmula, que é a concentração comum. Ou seja, a minha concentração vai ser 20 gramas dividido aí por 0,5 litros. Isso vai me dar... Vou pegar aqui a calculadora. Nem sei se esse vídeo vai dar certo, vamos ver. Isso vai dar aí 40 gramas por litro, tá bom? Próximo, então, pessoal, exercício da aula. Tô fazendo ali os exercícios da aula, tá? Primeiro, porque às vezes a gente não conseguiu entender ali pelo slide. Vamos fazer aqui pelo quadro, pra ver se fica mais fácil resolver esses exercícios. Pessoal, o próximo do slide, né, da aula, falava o seguinte. O ácido fosfórico é um aditivo alimentar utilizado na produção de refrigerantes do tipo cola, por exemplo. O limite diário de ácido fosfórico pode ser ingerido, que ele fala que é o seguinte, 5 miligramas a cada quilogramas de peso corporal. Ele não fala isso? Ele tá aqui no meu enunciado, certo? Calcule o volume em ml, ou seja, ele quer o volume em que? Em ml, né? Que uma pessoa que tenha 50 quilogramas deve tomar sabendo que a concentração do ácido no refrigerante é 2 gramas por litro. Então, pessoal, eu tenho que internalizar essa informação. Ou seja, o que significa isso aqui? Eu tô falando de concentração de ácido fosfórico em solução. Então, a concentração é 2 gramas por litro. Eu quero o volume, tá? Ele tá me pedindo o volume em ml. Ok, se eu tenho a concentração e ele está me pedindo o volume, eu preciso ter nesse enunciado a massa de ácido fosfórico. Por quê? Porque senão vai ficar duas variáveis. E não tem como eu resolver com duas variáveis. Então, aqui eu preciso descobrir a massa, tá? Ela tem que ser primeiramente identificada. Tudo bem. Então, eu volto no enunciado e ele me fala que o limite de ingestão diária de ácido fosfórico é 5 miligramas a cada 1 quilo corporal. E ele também me fala que o indivíduo tem 50 quilos. Então, se eu sei que é 5 miligramas, oh meu Deus, 5 miligramas por quilo. Se o indivíduo tem 50 quilos, basta aí que eu faça, então, essa regra de 3, que vai me dar, então, 250 miligramas. Tá bom.
Então, será que agora eu já consigo aplicar a minha fórmula? Vamos ver. Quanto que fala que é a minha concentração? 2 gramas por litro. Eu tenho a massa em gramas? Não, eu tenho em miligramas. Então, o que eu preciso fazer? Voltar. O que significa grama, né? Grama, 1 grama é 1000 miligramas. Certo? Se eu tenho essa informação, eu sei que 250 miligramas, na verdade, é 1000 vezes menos, né? Eu tenho que voltar 3 casinhas decimais para chegar no grama. Então, isso, na verdade, é 0,25 gramas, tá? Isso é 0,25 gramas. Aí, eu vou ter que apagar uma partezinha aqui para então fazer com vocês o próximo passo. Vou voltar aqui, ver se eu apareço. Apareço. Então, pessoal, o que acontece? Agora eu tenho aqui em grama, massa, preciso saber o volume, não é isso? E tinha lá me dado no enunciado que a concentração era 2 gramas por litro, tá? Então, tudo bem, já posso aplicar a minha fórmula. Concentração é massa por volume. Aí, tudo bem. Concentração é 2, massa eu já descobri, 0,25, e o volume é o que eu quero saber. Então, o volume vai ser igual, aqui, tô fazendo aqui o cálculozinho, vai ser igual a 0,125 litros. Tudo bem, pessoal? Por mim, tudo bem. Tá ok essa resposta. Só que se eu voltar no enunciado da questão, o que ele vai me falar? Ele quer em ml, tá? Ele quer em ml. E a gente sabe o quê? A gente já viu ali no outro exercício que 1 litro é 1000 ml. Então, pessoal, se eu tenho 0,25 litros, basta que eu multiplique por 1000 para eu encontrar aí em ml, certo? Então, qual que seria a resposta? 125 ml, tá? Eu não sei se esse vídeo vai ficar bom, pode ser, inclusive, que ele fique um horror, né? E aí a gente vai ter simplesmente... vocês vão ter que assistir fazendo os cálculos aí comigo, se não der pra aparecer. Eu espero que dê pra aparecer, pessoal. Deixa eu dar mais uma arrumadinha aqui, pra ver se melhora. Mesmo que corte minha cabeça, não tem problema. O importante é que vocês vejam aí o quadrinho, tá bom? Então, beleza com esse aqui? Ok, então. Nossa, que bagunça que eu tô fazendo aqui. Senhor, vocês percebem que eu tirei até o violão aqui do Bruno, que é o meu marido, que senão ia matar, ia fazer fogueira com a minha pessoa. Pessoal, então vamos passar pro próximo exemplo do slide da aula anterior. Ainda tô no slide. Por que eu tô fazendo isso? Porque alguns aparentemente não entenderam e eu quero que todos entendam os exemplos dos slides também para conseguir fazer os exercícios. Pessoal, depois nós estávamos lá estudando tudo mais, concentração, porcentagem e tudo mais. E aí a gente começou a falar sobre porcentagem, que nada é mais do que uma forma de expressar a concentração, tá? Que é sempre por cento, por 100 ml. Ou seja, gramas de soluto em 100 ml ou ml de soluto em 100 ml de solução. Por cento por 100 ml, sempre. Gramas quando for soluto sólido, ml quando for, então, soluto líquido, tá? Então, vamos até colocar aqui pra gente lembrar, toda vez que eu tiver porcento, a porcentagem, né? Eu tenho aqui por cento. O que é porcento? Se eu tiver soluto sólido, gramas a cada 100 ml de solução total, ou se eu tiver soluto líquido, ml a cada 100 ml de solução total. Mas o que isso significa? Se eu tiver uma solução 0,9%, como eu falei para vocês, de soro fisiológico, o que eu tenho na realidade? 0,9 gramas em 100 ml.
E se a solução fosse 30%? 30 gramas em 100 ml. E se a solução fosse 1%? 1 grama em 100 ml. Por quê? Porque eu estou falando por cento, tá? Então, se eu visualizo o símbolo da porcentagem, eu estou falando por cento. Caiu meu brinco. Por cento é a cada 100. Aí fica fácil.